É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Olá, bom dia a todos, sejam todas e todos bem-vindos ao YouTube do Sesc 24 de maio, e o Sesc tem mais um ano o prazer de receber em sua programação uma parte do festival É Tudo Verdade, de forma online e presencial. Para saber de todas as atividades, visite tanto o site do Sesc quanto do festival. E agora, como parte das formativas, apresentamos uma fala do Geraldo Ribeiro, e para apresentar o nosso convidado, eu vou passar a palavra a Daniela Weinstein. Obrigada, Ana. Bom dia a todos também, sejam bem-vindos. Essa é a terceira palestra do seminário A Prática Documental. É um evento que faz parte da programação do 27º É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, que é uma parceria com o Sesc 24 de maio. É uma parceria de longa data, uma parceria muito querida. Queria agradecer muito ao Sesc, a toda a equipe do Sesc 24 de maio. Nessa terceira palestra, nesse encontro de hoje, estaremos falando sobre som, o som dentro da realização de filmes documentários, e é um grande prazer, uma grande honra para nós estar recebendo aqui Geraldo Ribeiro, que é engenheiro, responsável pelo desenho de som, pela edição de som, de mais de 40 longas-metragens do cinema brasileiro. Trabalhou com cineastas renomados, tem filmes como Django, como Notícias de uma Guerra Particular. Então, queria agradecer muito, Geraldo, a sua presença. É uma alegria e uma honra mesmo tê-lo aqui. Queria lembrar, quem quiser para acompanhar a programação, no site do etudoverdade.com.br, nas redes sociais, o festival vai até o dia 10 de abril, e acompanhe a programação nas salas e nas plataformas. E agora vou passar a palavra para o Geraldo. Queremos ouvir você. Muito obrigada, Geraldo. Bom, é um prazer realmente estar com vocês. Eu reputo o Tudo Verdade como um dos trabalhos mais sérios que se faz em cinema, e principalmente em cinema documentário aqui no Brasil. Bom, uma pequena apresentação de quem eu sou. Eu sou engenheiro, sou formado na Escola Politécnica, e, embora isso possa parecer pouco importante, isso é de uma imensa ajuda na hora que você migra para uma área técnica de cinema. Essa área técnica de cinema que eu migrei foi o som, e migrei por conta de um amigo meu, que era fotógrafo, o Hugo Gama, um dos melhores técnicos de som que o Brasil teve, e acabei migrando para essa área, e, por sorte, por contatos, por esforço, por muito esforço, eu consegui fazer alguns trabalhos que eu gosto, eu realmente gosto. Então, a gente vai falar depois de alguns dos trabalhos que eu tenho aí, eu tenho mais, uns 45 longas feitos, uns 3 ou 4 mil comerciais, curtas-metragens diversos, e a gente é muito daquele do vai que a ideia é boa. Então, várias ideias boas surgiram na minha vida, e essas ideias boas que surgiram na minha vida, todas elas eu abracei. Então, vamos falar um pouquinho da nossa ferramenta de trabalho, o que nós usamos. Eu acho que as pessoas não têm um grande conhecimento do processo
do som cinema. Então, eu vou tomar a liberdade de explicar um pouquinho como é que ele se dá. Inicialmente, o filme está pensado na cabeça do diretor, o texto está escrito, ou as pessoas a serem entrevistadas estão definidas, os lugares onde essas pessoas estariam definidos, e é a hora que o técnico de som entra no processo. Ele entra no processo, por exemplo, comentando sobre determinadas locações. Então, fazer uma entrevista com uma pessoa na cabeceira da pista do aeroporto de Congonhas vai dar dor de cabeça, vai dar problema. Então, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Que tipo de microfone eu vou usar para essa pessoa? Né? E que tipo de aparato eu vou ter que carregar comigo para que eu dê conta deste processo de captação. Muito bem. O cinema, Priscas Eras, ele tinha a câmera enclausurada numa estrutura muito grande, muito sólida, pesada, de tal forma que não vazasse ruído do motor dela para os microfones que estavam captando a voz ou dos entrevistados ou dos atores. Com o evoluir, essas grandes jaulas elas diminuíram e elas foram substituídas por uma coisa chamada blimp. É um balão, uma peça metálica na qual a câmera fica dentro, e essa densidade, essa massa que está em volta da câmera, ela inibe a passagem do som e inibe a interferência, então, do ruído dos motores ou do motor da câmera na captação do áudio. Muito bem. Chegou uma época que, querendo ou não, essa clausura de metal, isso era muito pesado. Poucas pessoas conseguiam manipular isso com destreza. O Deep Luft era um dos caras que era imensamente forte, conseguia segurar isso numa boa, sem problema. O resto das pessoas não podia sequer pensar em fazer câmera na mão com um blimp, uma câmera dentro de um blimp. Nesse meio tempo, começou o mundo a evoluir, a buscar portabilidade. Na França, eles conseguiram pensar numa câmera em dois modelos, tá? Que eram as câmeras Eclair ACL e Eclair NPR, que eram duas câmeras em 16 milímetros, não mais. Então, eu já soltei um outro conceito aqui, eu falei 16 milímetros, nós temos um negativo de 16 milímetros e um negativo de 35 milímetros. Então, no negativo de 16 milímetros, a França já tinha conseguido fazer uma câmera bastante silenciosa, que eram as Eclair. Os alemães, para a época da guerra, eles já tinham desenvolvido a Reflex, se não me engano, o SR, o modelo também 16 milímetros, com uma grande portabilidade, mas ambas tinham a incapacidade do som. Nesse meio tempo, um cara chamado Stefan Kudelski, na Suíça, ele começou a pensar num gravador. E esse gravador que ele começou a pensar juntava inicialmente a finesse da joalheria suíça com uma grande competência eletrônica que ele tinha. Então, ele fez lá os circuitos eletrônicos, mas tudo aquilo que consumia muita energia, que era o movimento da fita, isso passava a ser responsabilidade de uma corda. Era dado corda no gravador, o gravador, na hora que era colocado para rodar, e as partes eletrônicas eram alimentadas por pilhas.
tá? Isso daí, essa parelha, né? Eclairs, nos Estados Unidos tinha Auricon, na Alemanha tinha Arriflex, junto ao Nagra, isso acaba possibilitando que o cinema saia dos estúdios e vá para a rua, onde um monte de coisas está acontecendo, onde acontecem as entrevistas, pode acontecer os fatos, pode acontecer as manifestações públicas e tudo mais. Então, os primeiros Nagras chegaram no Brasil por volta de 1962, numa missão com um cara chamado Arne Sukersdorf. Quem ajudou a trazer esse cara para o Brasil foi o Itamaraty, né? E, se não me engano, não tenho certeza, eu acho que o pai do Lauro Escorel foi uma das pessoas que teve um processo de intervenção em trazer esse material para cá. Muito bem, vamos falar um pouquinho de documentário, né? O documentário ele tem duas abordagens muito distintas, né? Ele tem aquela abordagem do fato que está acontecendo, né? E a abordagem do vou contar uma história. Então, na hora que você pensa, por exemplo, em Django, do Silvio Tendler, ou Anos JK, do Silvio Tendler, esses dois documentários, citando apenas dois do Silvio, que tem um monte, né, dúzias, esses dois documentários eles buscam contar um período da história do Brasil. Então, no caso do JK, ele conta desde, vamos botar assim, das encrencas, UDN, PSD, União Democrática Nacional, Partido Social Democrata, e os partidos da época, né? O fim de Getúlio até a eleição do Juscelino, a inauguração de Brasília, e o Silvio se estende até um pouquinho além disso, no ano JK, que é já as primeiras armações da UDN para derrubar um presidente legalmente eleito e empossado. Muito bem. Usou-se muito vozes da época, houve muita pesquisa de material, muito discurso na Câmara, mas o alinhavo disso foi feito através de uma locução. E, no caso, a locução foi a locução do Otton Bastos, e aí ele faz, então, todo o alinhavo histórico do processo. Então, ele alinhava o documentário. No Django, foi a mesma coisa. E, no caso do Django, a locução foi do Zé Wilker. Inclusive, faltou um pedaço da locução do Zé Wilker. Tinha uma coisa que tinha que ser clareada, tinha que ser mexida, né? E na minha casa, a minha casa era uma casa pequena, mas tinha um armário que era onde ficavam as roupas das minhas filhas, minha e tudo mais. Não era um closet no sentido dos apartamentos de hoje, mas era um espaço pequeno cheio de roupa. Zé Wilker foi enfiado lá para dentro com o microfone e ele fez a locução que precisava ser feita ali para ser complementada ao filme, né? Então, o Jean-Claude Bernardet ele coloca que a voz do locutor é diferente. Então, você pensa, por exemplo, que você tem uma sinfonia polifônica, tá? E essa sinfonia polifônica são vozes de diversas pessoas, são ruídos de diversos elementos, são coisas que acontecem, mas você tem uma voz predominante. Essa é a voz do locutor, essa é a voz, a gente às vezes brinca, a gente diz que é a voz de Deus, né? É a voz que ele foge da prosódia regular do estúdio
e ele passa a imprimir ao documentário o ponto de vista do diretor. Tá? Eu fiz algumas anotações para eu não me perder, porque eu me perco mesmo. Né? Então, assim, no sistema, o cinema hollywoodiano, já na época, estava aí, mesmo o cinema brasileiro, né? A gente estava muito mais ligado nas gags, por exemplo, do Oscarito e do Grande Otelo, ou nas gags do Mazzaropi, ou nas gags do Jerry Lewis. Né? E no documentário, a gente não estava preocupado mais com a gag, a gente estava preocupado com um elemento fundamental que era a inteligibilidade. Então, houve uma época do cinema verité, né, onde a imagem só funcionava se o som funcionasse. Era extremo, havia um rigor extremo nisso daí. Então, não me adianta colocar um entrevistado ou uma pessoa que tenha realmente um recado importante a ser dito e eu vejo a imagem dele bonita, iluminada, um contraluz, o pôr de sol de Brasília ao fundo, e eu não consigo entender um raio de uma palavra que ele diz. Então, ou seja, se ele tivesse ali ou não tivesse ali, para mim não faria a menor diferença, porque eu não consegui entender o que ele falou, o que foi dito por ele. Né? Então, a predominância, então, como era complicado a captação de som, a predominância começou a ser do que a gente chama de voice over, que é a voz do locutor. E essa predominância vem muito de uma escola inglesa para cá. A gente tem grandes documentaristas americanos, alemães, mas a escola inglesa foi assim, talvez a escola que tenha definido mais claramente a estrutura do documentário, e isso bancado pela BBC. Tá? Então, a finalidade desses documentários, em termos da Inglaterra, eles eram culturais, eles eram educativos. Eles tinham uma proposta, a BBC tinha uma proposta educativa, uma proposta informativa. Então, esses documentários, eles informavam, né, e formavam pessoa. Né? Então, eu havia falado do Nagra, né? Do Nagra, e o que é um Nagra? É um gravador de fita. E esse gravador de fita surge como? Eu havia falado que esse gravador de fita ele surge de uma invenção ou de um trabalho inventivo do Stefan Kudelski. Nagra, na língua dele, era gravar. Acho que ele era romeno, se não me engano. Mas isso daí, essa fita, ela é fruto, na realidade, de um espólio de guerra. Quando o Hitler precisava botar pilha nos soldados dele, ele ia para a Deutsche Welle, para a voz da Alemanha, e falava. Só que a Deutsche Welle começou a ser interferida pelas rádios que os americanos colocavam em toda a costa da Inglaterra para interferir e não deixar chegar. E então, no esforço de guerra, a BASF desenvolveu uma superfície de papel com uma substância ferromagnética em cima, e a Telefunken desenvolveu um aparato que gravava áudio em cima disso daí. Muito bem. A Alemanha perdeu a guerra, este gravador da Telefunken foi parar na Califórnia, onde virou Ampex, e a Bayer, várias patentes da Bayer, da BASF, aliás, né, Bayer Anilinen Soda Fabrik, vários foram parar
em Minnesota, numa empresa chamada 3M, né? Minnesota Manufacturing Mercantile, se não me engano, né? Então, esses dois elementos, na realidade, né, o filme já existia desde a virada do século, e a entrada, então, dessa fita magnética, ela passa a propiciar um bom casal para ser trabalhado, né? Então, neste meio tempo, aí já na realidade, na década de 30, né, você já tem o Dziga Vertov, né, fazendo Quinopravda, né, que é o cinema, seria um cinema verdade, né? E você tem o Flaherty fazendo o Nanook. Então, essas duas são as duas primeiras experiências do que a gente chama de cinema verdade, do cinema onde o áudio já deveria ser importante, já deveria estar presente, já iria dar uma força imensa. Então, o Dziga Vertov, se ele tivesse os recursos de 25, 30 anos depois, eu acho que ele morreria de felicidade, né? Então, nessa época, já no meados da década de 50, né, a França começa a se mexer de uma forma interessante com um cara chamado Jean Rouch, né? O Jean Rouch faz Moi Noir, né? Também é um documentário. Ele já tinha feito muitos documentários étnicos, e então ele retrata a situação de um negro na França. Eu estou falando em 58, não é hoje. Hoje a coisa é um pouco pior. Tá? Então, ele é o cara que tem a primeira grande sacada. Alguém comenta com ele sobre o Nagra e alguém comenta com ele sobre a Eclair. Ele corre atrás da Eclair, corre atrás do Nagra, e ele, vamos botar assim, então, em 1958, ele consegue estruturar um sistema de som e imagem sincrônicos que possibilita, vamos botar, a feitura desse filme, né, do Moi et Noir. Né? Isso é de 58. Depois, esse daí já assim, esses dois aparelhos, esses dois aparelhos, eles eram praticamente protótipos, né? Quando ele chega no Chronique d'été, que é 3 anos depois, em 1961, né? Ele já está com o formato definitivo do Nagra e o formato definitivo do Eclair. Isso acaba de estar um padrão mundial. A partir daí, todo mundo segue essa cartilha. Sabe? Ele definiu essa cartilha. E, vamos botar assim, na América, você tinha o Canadá, principalmente o Canadá francofônico, a região de Quebec e Montreal, que tinha muita relação com a França, tá? E parte dos Estados Unidos. Né? E nos Estados Unidos você pega um grupo de malucos que se juntou, que é o Kenneth Baker, o Leacock, os irmãos Mayles, né? O Robert Drew. Esses caras, eles se juntam, eles formam uma empresinha, eles saem fazendo, vamos botar assim, se eu listar os meus 50 documentários do coração, eu acho que deve ter entre o Jean Rouch e esse quintetinho, eu devo ter aí 6, talvez 8 documentários entre os 50, talvez 10 documentários. Tá? Eu estou falando de 15% a 20% da produção antes dos 70, né?
Então, você tem no Canadá um cara que também é uma grande fera, que é o Brot, Michel Brot, que também é ligado, diretamente influenciado pelo Jean Rouch, né? Então, eles começam a trabalhar. Os americanos, com a eurofobia que eles tinham, né? Eles preferiam não trabalhar com a Eclair, né? Alguns, né? Então, eles trabalhavam com a Auricon. E a Auricon era uma máquina de moer carne, era uma câmera barulhenta, infernalmente barulhenta, que alguns caras trouxeram aqui para o Brasil, né? Mas era assim, uma câmera absolutamente inviável, né? E, dentro disso que eu estou falando, a gente tem aí é, dois grupos que, na realidade eu falei de Ziga Vertov, sabe? Eu falei de Jean Rouch, eu falei do Mayle, dos irmãos Mayle, Albert e David, eu falei do Pennebaker, eu falei do Leacock, eu falei do Robert Drew. Esses caras todos, eles rezam praticamente dentro da mesma cartilha, dentro quase que do mesmo procedimento. É a busca da não interferência. Ou seja, eu tenho o meu entrevistado e eu não vou interferir com o meu entrevistado. Eu sou a mosquinha que está lá na parede e que deixa tudo rolar, eu só registro, né? É diferente, por exemplo, da forma como eu pessoalmente vejo documentário. O documentário, qualquer coisa que... Eu não acredito em verdades absolutas. Então, na hora que você fala numa verdade absoluta, eu coço a cabeça, eu digo, deve ter outra abordagem, deve ter outro lado, com toda certeza, sabe? E esse outro lado pode não estar sendo visto por uma questão do momento histórico, pode não estar sendo vista pela conjuntura que está sendo usada para abordar, né? Então, nós fizemos o Jango, quando fizemos o Jango, nós fizemos o Jango na barra da ditadura, né? Então, óbvio que os meus riscos não eram grandes. O Silvio Tendler corria 1 milhão de vezes mais riscos do que eu, né? E, para fazer a estreia, nós decidimos fazer a estreia dele num cinema aqui em São Paulo, na Avenida São Luís, no Cine Metrópole. E houve todo um esquema de... O filme tinha 2 cópias, ele não tinha uma cópia só, ele tinha 2 cópias, e essas 2 cópias eram exatamente se os emissários da ditadura chegassem e apreendessem alguma coisa, a gente teria outra para mostrar. Esse filme foi todinho rodado em 16 milímetros, mas ele foi para os Estados Unidos fazer uma ampliação de 16 para 35. Por quê? Porque a gente queria esse filme em salas grandes, em salas que as pessoas fossem. O 16 estava muito restrito ao ambiente do cineclube, e a gente queria realmente atingir um público bem maior com ele, né? E eu estava sentado do lado de um grande jornalista brasileiro, do Jornal do Brasil, né? E, no final, né, as pessoas aplaudiram, o Almino Afonso fez a abertura, teve toda aquela coisa, né? E aí esse jornalista me disse assim, mas existem facciosidades, ou seja, o documentário tomou partido, né? Aí eu falei, olha, fulano, lógico que tomou partido. O dinheiro é nosso, a gente aborda o que a gente quer, da forma que a gente quer. Se a direita não está de acordo, ela que pegue o dinheiro dela e que faça o documentário dela. Esse é nosso, né? Então,
Isso simplesmente para dizer que eu acredito que a verdade ela não só tem duas ou múltiplas facetas, como ela pode ser conduzida. No processo de entrevista, eu posso perguntar A, B, C ou D, e vou obter 4 respostas diferentes, e vou poder usar qualquer uma delas, a que mais convier à narrativa que eu pretendo apresentar. Tá? Então, vamos falar, então, dessas duas modalidadezinhas, né? Se é que a gente pode chamar de modalidadezinha, né? É meio cretino isso. Então, nós temos o cinema direto, né? E, muito parecido, o cinema vérité, né? O cinema verdade. Ambos, de alguma forma, buscam não interferir na realidade. Então, Robert Drew, por exemplo, ele seguiu as primárias nos Estados Unidos, onde o jovem candidato do Partido Democrata, o Robert Kennedy, o John Kennedy, iria ser eleito presidente, né? Depois, ele acompanha crises. Crises é quando tem até um paralelo com a situação atual, né? Os russos colocam mísseis em Cuba e, de repente, os americanos sapateiam porque tem que tirar os mísseis de Cuba, ou eles partem para a guerra. E aí tem o Faces of November, que é dele também, que é o assassinato do Kennedy. Então, é toda aquela tristeza, toda aquela comoção e toda aquela orfandade que surge com a morte de um presidente que efetivamente foi um catalisador dentro dos Estados Unidos, né? Então, ele faz esses 3 filmes, são 3 filmes que a gente pode dizer muito certos, muito comportados, muito objetivos, todos eles tinham uma proposta direta a fazer. Tá? Nesse meio tempo, por exemplo, em 1964, os Beatles resolvem fazer a primeira visita deles aos Estados Unidos. E aí, uma empresa inglesa, que era responsável pela fazer a documentação desse negócio, contrata os 2 irmãos, né, os irmãos Mayles, para fazer esse documentário. E eles fazem First Trip, que é, para mim, uma das coisas mais gostosas de ser vistas, onde brinca com linguagem diegética, adiegética, ou seja, o filme está em cena, o filme está fora de cena, o filme induz a uma cena. Então, tudo isso é muito bem trabalhado por eles. E o mais interessante é o making of disso, onde mostra uma série de equipamentos absurdamente modernos, equipamentos que surgiram para uso efetivo na meados da década de 90, eles usando isso em meados da década de 60. Né? E dentro vamos botar, desse viés de música, né, eles, o Pennebaker faz um documentário chamado Don't Look Back, Bob Dylan, que é outra coisa maravilhosa que quem não viu tem que ver, tá? Porque o Dylan mesmo, as coisas dele, uma câmera muito legal. No First Trip to United States é muito legal porque mostra um pouco da relação dos 4, né? Tem agora um documentário aí que a HBO lançou, né? Mas, assim, essa relação que é mostrada é uma relação, para mim, ela é mais honesta. Eu
eu acho ela uma relação mais honesta, mais brincalhona e tudo mais, né? Aí, os próprios irmãos Mayle fazem um documentário que é absurdo, é maravilhoso, chamado Salesman. Salesman é um vendedor de Bíblia de porta em porta. Tá? E não é um vendedor de Bíblia, são vários vendedores de Bíblia que estão em conjunto e que dividem, loteiam a cidade e vão batendo de porta em porta para vender Bíblia, para vender essas coisas. Um documentário maravilhoso. E, praticamente, ao mesmo tempo, eles fazem um documentário com os Rolling Stones chamado Gimme Shelter, que é outra delícia de ser visto. E esse Gimme Shelter, na realidade, é um documentário que ele é muito sério, porque ele mexe com uma coisa muito grande dentro dos Estados Unidos, que é o fanzine, ou seja, a moçada que quer chegar junto, que quer chegar junto, que quer chegar junto deles, e, de repente, aqueles Hell Angels estavam fazendo a segurança, e um dos Hell Angels esfaqueia um, um espectador, um fã. Então, tudo que se desenrola, vamos botar tudo aquilo que era festa e que vira drama, então, todo esse processo encadeado com uma mão extremamente segura, uma mão extremamente objetiva, né, mostrando como é que a coisa rola, né? Eu vou falar, eu havia comentado de um documentáriozinho, benzinho, né? Ele começou há 42 anos atrás. Né? 42 não, agora há 49 anos atrás. Né? Ele, quando uma garotada tinha 14 anos, um cara chamado Michael Apted mostra essa garotada, a relação entre elas, o que um acha do outro, quem gosta de quem não gosta de quem, aquelas três garotas que andam sempre juntas para qualquer lugar que elas vão, aquele menino que quer bater no outro, aquele menino que tem medo do outro, aquele que é filho de rico, que o pai aposta em cavalo, que vai ser rico à beça, né? O outro cujo pai é motorista de táxi. Só que ele não segura esse documentário com os rapazes com 14 anos. Ele repete aos 21, ele repete aos 28, aos 35, aos 42, aos 49 e agora aos 56. Então, ele acompanha a trajetória, isso é uma coisa que qualquer sociólogo, qualquer etnólogo amaria fazer, que é acompanhar essa trajetória de um grupo de pessoas, de um grupo social, tá? Ao longo de 50 anos, ao longo de meio século. Né? Bom, eu vou falar agora o nome aí, depois eu vou passar por escrito, né? Alguns filmes e eu vou encerrar. Tá? Eu vou falar sobre alguns documentários que me tocaram, e me tocaram bastante pelo som, pelo o trabalho sonoro deles, por como o trabalho sonoro alinhavou a qualidade das histórias contadas. Né? Então, tem o Harlem Count, que é um filme sobre uma comunidade de mineiros, o Don't Look Back, eu já falei nele, né, que é do Bob Dylan, Earth and Mind, que é um filme de 74, do Peter Davis. Ele mostra mais ou menos o rebosteio resultante da Guerra do Vietnã. Né? Eu assisti o filme 3 vezes e chorei 3 vezes. É bem sério, bem amarrado, bem importante.
Tá? Up Series, que é esse que eu falei, que vai de 64 a 2019, né? De 7 em 7 anos. Tá? Nanook, que é da década de 20, eu acho importantíssimo, eu acho obrigatório. Man with a Camera, talvez eu devesse ter colocado como a minha primeira referência, que é do Dziga Vertov, eu acho excepcional. Salesman, que talvez seria o terceiro ou o quarto, né? Eu fui colocando assim, no que eu lembrava, né? Grizzly Man, do Herzog, que é uma coisa incrível. Apocalipse de um Cineasta, que é a história da filmagem do Apocalipse Now e do Coppola quase ficando maluco, e de todas as relações todas que surgiram, as brigas, as confusões, as pessoas que cresceram e que se desenvolveram a partir daí. Tá? O Gimme Shelter, que eu já falei, que é os Beatles. Michael Moore não pode faltar nunca, né? Eu só coloquei um dele, o Columbine, que me gruda e eu não consigo tirar o olho para absolutamente nada. Grey Garden volta a ser dos Mayals. Notem que os Mayle Brothers, né, eles têm vários filmes que eu absolutamente amo. Eu tenho praticamente tudo deles e vejo tudo deles várias vezes. Esse Grey Gardens é a nobreza falida de Nova York que vai para Long Island, então as casas que vão apodrecendo, caindo, as personagens do Grey Gardens são parentes da Jacqueline Kennedy, ou Jacqueline Onassis, né? Então, pessoas da altíssima sociedade americana, e como é que o processo de deterioração, da perda da grana, da perda do status, da perda de tudo, e da manutenção da arrogância. Então, vale muito você ver isso daí. Aí, o Monterey Pop, que é o Festival de Monterrey, eu adoro música, então, obrigatoriamente. E, para mim, um filme que, como documentário, eu não sei se eu colocaria, que é o Koyaanisqatsi. Colocaria o Koyaanisqatsi, não pelo Geoffrey Reggio, que dirigiu, mas pela música do Philip Glass, que foi feita depois do documentário e que amarra o documentário, ela dá uma coesão à imagem do documentário, você tem uma coesão imagética absurda, que na hora que você tira, a música acaba. Tá? Bom, gente, sei lá, o que eu tenho para falar é isso aí. Eu vou deixar que eu estarei à disposição para qualquer pergunta, para qualquer coisa. Tá? Um abraço grande e muito obrigado por terem me aturado. Muito obrigada, Geraldo. Nós agradecemos, assim, em nome do SESC, agradeço demais sua presença, foi um prazer te ouvir. E fiquem conosco para próximas sessões e para a próxima palestra. Um abraço, bom dia a todos. É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br.